Bom, pessoal, vamos lá, certo? Retomar aqui a nossa aulinha, né? A gente estava falando na aula passada sobre... A gente falou sobre a primeira lei de Newton, né? Falando sobre forças e a primeira lei de Newton, né? Só relembrando aqui, né? A primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Que diz o quê? Que um corpo vai ficar parado, certo? Ou com velocidade constante, né? Vai andar em linha reta com velocidade constante, se não agir nenhuma força sobre ele, tá? E, né, além disso, né, lógico, essa não é uma força resultante, né? Essa só faz sentido, né, eu falar dessa definição se a gente falar souber já o conceito de força, né? E o conceito de força é aquilo que eu falei na aula passada, né? Basicamente, a gente sabe que existe quatro forças, né? Se você for ver a fundo, na verdade, são só três, tá? Que é a força gravitacional, a força nuclear forte, né? E a força que a gente chama de eletrofraca, né? Então, todas as outras forças do universo derivam dessas três forças, certo? Eu até falei, né? Você vai empurrar alguma coisa, né? No fundo, aquilo ali é uma força eletromagnética, né? A nuvem eletrônica da sua mão está empurrando aquela coisa, tá? Só que, lógico, a gente não vai resolver a equação de Newton nesse nível de precisão, né? A gente vai trabalhar em forças de contato como se fosse uma força de contato mesmo, né? Ele vai empurrando um ao outro, tá? Não vai ser na escala, né, considerando a força elétrica, que aí já seria bem mais trabalhoso. Tudo bem? E hoje a gente vai continuar vendo, né, nós vamos ver a segunda lei de Newton, certo? Segunda lei de Newton, que vocês devem lembrar muito bem aí do ensino médio, né? Muito conhecida, certo? Segunda lei de Newton, que também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica, tá? Mental da dinâmica. Essa equaçãozinha aqui, pessoal, eu gosto de enfatizar, não sei se eu já falei isso para vocês, mas essa equação, foi através dessa equação, por exemplo, que a gente conseguiu mandar o homem à Lua, certo? Fundamental, certo? E a equação é que vocês conhecem, né? Força é igual a massa vezes a aceleração, né? Segundo a lei de Newton. F igual a ma, tá? Só que a gente tem que discutir, vocês aprenderam, né? Aplicar ela lá no ensino médio, né? Vocês aprenderam um pouquinho. Mas aqui a gente vai fazer algumas discussões sobre essa equação, né? Essa equação, ela é bem mais importante, né, do que ela aparenta ser, né? É só simplesmente um produto, massa, aceleração igual a força. Mas, como eu falei, né, é através dessa equação que a gente consegue prever o movimento das coisas, tá? Por isso que é princípio fundamental da dinâmica, certo? A gente estuda o movimento das coisas através dessa equação, né? Então, eu falei, é através dessa equação que a gente conseguiu mandar o homem na Lua. Vamos para a Lua, né? O que acontece? A gente está a Terra, aqui é a Lua, né? A gente sabe que a Lua está rodando em torno da Terra. E a própria Terra está rodando em torno do Sol, né? Certo? Aí teve que mandar um foguete aqui, né? Uma nave. Sendo que, de acordo com essa nave estava andando, a Lua também estava andando, tá? Então, ou seja, ela passou aqui para outro lugar. E a gente tinha que saber exatamente onde é que estava a Lua para a nave chegar. Certo? Então, ou seja, para a gente conseguir calcular isso aqui, o cara resolveu essa equação. Certo? Só que resolveu de uma forma um pouco mais complicada. Um pouco mais complicada que vocês viram no ensino médio, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas eu quero que vocês entendam isso. Essa equação é a forma que a gente determina o movimento das coisas, certo? Isso é qualquer coisa, tá? Isso na escala macroscópica, tá? Quando você vai para a escala microscópica, a gente vê que a lei de Newton, ela não é mais aplicada,
certo? Ela não é mais aplicada. Ela só é válida aproximadamente, certo? Mas aí são outros 500, né? Mas, por exemplo, vamos supor, teve amigos meus que o trabalho de doutorado deles era descrever o movimento de hemácias em determinado sistema lá, né? Então, tinha um canal, certo? Que as hemácias andavam por esse canal. Aí esse canal tinha alguma configuração, certo? E aí você tinha que calcular como é que essas hemácias se moviam, né? Como é que eles faziam isso, resolvendo essa equação, tá? E, enfim, posso dar aqui vários exemplos para vocês, né? De aplicação dessa equação, certo? Desde da mais dos mais acadêmicos, né, como esse aqui que eu falei para vocês, um exemplo, né, como até prático, né, para você construir um prédio, para você saber que as coisas não vão desabar e tal, a gente tem que, de certa forma, conhecer essa equação, né? Tem alguns detalhes um pouquinho diferentes, porque aí você já tem que usar a estática, né? Mas, de forma geral, a gente resolve essa equação, né? Inclusive para calcular a deformação das coisas, certo? Então, por isso que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Certo? Realmente foi uma revolução, né? Foi uma revolução no conhecimento humano essa equação, certo? E uma coisa importante que a gente tem que entender é que essa equação, ela está atrelado ao conceito de força, tá? Então, por que que na época de Newton o pessoal acreditou em Newton? Porque junto com essa equação, como eu falei na aula passada, ele deu lá a força gravitacional e mostrou que essa equação previa exatamente os movimentos dos planetas, certo? Então, ou seja, essa equação sozinha, ela não tem sentido, certo? Ela só faz sentido se você definir ela junto com o conceito de força, certo? E aí, quando você junta as duas, você vê que ela consegue descrever perfeitamente o movimento dos corpos, né? Então, Newton viu que isso aqui era verdade para os planetas, e depois as pessoas testaram. Será que é verdade para cá também? Então, eles começaram a testar, né? Então, o que eles fizeram? Ó, botaram aqui, eu podia fazer o quê? Um corpo sendo puxado por outro, certo? Vamos supor aqui, ó. Desse jeito. Então, a gente sabe que aqui está um peso desse corpo B, certo? O que acontece? Suponhamos que aqui não seja, aqui não tem atrito, certo? Não tem atrito. A gente vai ver daqui a pouco que essa força-peso aqui, ela acaba sendo transmitida para cá, diretamente para esse corpo, certo? Não é exatamente a força-peso que age aqui, o peso de B, na verdade é a força de tração, certo? Desse fio. A gente vai ver daqui a pouco, mas só quero para exemplificar que quando a gente pega essa equação, né? Resolve essa equaçãozinha aqui, que é a força GNA, certo? Que é esse peso, né? Vamos botar a tração para não confundir, certo? Aqui tem a tração, e essa tração, ela é igual ao peso de B, tá? Numericamente igual. A gente vai entender depois. O que acontece? Quando você faz esse experimento aqui, certo? E aqui você supõe que não tem atrito, certo? Então pode ser no gelo, ou então você coloca uma superfície que seja bem lisa, certo? Mas o ideal seria o gelo mesmo. Ou então tem umas mesas também, que elas, tipo aquelas mesas de hóquei de mesa, né? Que é tipo um disco, e a mesa é toda esburacada que solta uma corrente de ar, né? Então essa corrente de ar, esse disco fica flutuando praticamente, né? Essa corrente de ar fica jogando o disco para cima, então ele fica flutuando. E aí ali ele se move praticamente sem atrito. Certo? Então vamos supor que eu fizesse de alguma forma que aqui não tivesse atrito. E aí eu, quando vou fazer o cálculo, né? E as pessoas verificavam isso na época de Newton, certo? Verifica até hoje, né? Se o laboratório de física estivesse funcionando, a gente poderia fazer um trabalho desse no laboratório. E a gente viu o quê? Que a massa de ar vezes a aceleração que ele ia adquirir era exatamente igual a essa atração, certo? Então, aquilo que eu falei, né?
essa equação aqui, sozinha, ela não tem significado. Então, você tem que especificar quem são as forças, certo? Então, na época de Newton, Newton deu a força gravitacional. Mas se você botasse outra força agindo no corpo, ele via que aqui na Terra também funcionava, certo? Então, esse foi o grande sucesso, né, da segunda lei de Newton, certo? Da física, né, da ciência de forma geral, do pensamento humano, né? Isso aqui foi realmente uma revolução, né? A gente passou a poder prever as coisas, tá? Então a gente conseguia adivinhar o que ia acontecer no futuro, não é nem adivinhar, a gente consegue determinar exatamente o que vai acontecer no futuro através dessa equação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais no final da aula, certo? Agora aqui tem alguns aspectos importantes que a gente tem que entender dessa equação, tá? Então, o A é a aceleração, né? A aceleração vetorial, você já sabe disso, certo? M é a massa do corpo. O que é essa massa do corpo? Bom, a massa do corpo, né? Quimicamente a gente diz que é a quantidade de matéria, certo? Na física a gente diz que é uma medida da inércia do corpo, certo? Quanto maior a massa, significa dizer que ele tem maior tendência em permanecer inerte, na inércia. Lembrando que a inércia para a física é ficar parado ou movimento com velocidade constante, certo? Então, por exemplo, um caminhão, ele tem muito mais inércia que um carro, certo? Então, você precisa ter um motor mais forte para mover um caminhão do que um carro. Por quê? Porque ele tem mais inércia. Você precisa ter mais força, você precisa aumentar a força para acelerar ele até os 60 km por hora, vamos supor, certo? Então, o caminhão, ele tem uma maior inércia, né? Então, a massa é uma medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, certo? Posso fazer a mesma comparação para frear, né? Então, para eu frear, um caminhão ele tem 60 km por hora, tá? A tendência é ele ficar com 60 km por hora. Se imaginar uma força sobre ele, ele vai ficar, certo? Então, o que acontece? Para ele sair dos 60 km por hora, o que acontece? Você tem que pisar no freio, tá? Lógico que existem as forças de atrito, né? Do próprio motor, de resistência do ar, que isso aos poucos vai frear no caminhão. Mas você tem que frear na mesma hora, no exato momento. Então, você frear um caminhão é muito mais difícil que você frear um carro. Você precisa ter muito mais força. Por quê? Porque a massa é muito maior, né? Então, você quer gerar uma desaceleração, tá? Você quer gerar uma aceleração negativa, certo? Vamos supor, uma aceleração negativa. Uma aceleração contrária à velocidade, né? Uma aceleração negativa significa aceleração que está... É uma desaceleração, na realidade, né? Para ser mais preciso. Uma desaceleração é uma aceleração contrária à velocidade, certo? Então, você quer gerar essa desaceleração, só que para você gerar isso aqui, se o corpo tem uma massa maior, você precisa ter uma força maior, né? Não é isso? A força é proporcional à massa. Então, por isso que a gente diz que a massa é uma medida da inércia do corpo, certo? Quanto mais massa, você precisa ter mais força para acelerar esse corpo. Ou desacelerar, né? Certo? E aí vamos chegar na força, tá? Então, força é igual a massa aceleração. Essa força aqui só tem um detalhe, né? Que eu ainda não falei, deixei para falar agora para evitar algumas complicações. Que, beleza, força é igual a massa aceleração, mas aí você pode perguntar para mim, professor, e se tiver duas forças agindo no corpo, né? Vamos supor que eu tenho uma pessoa aqui empurrando o corpo de um lado e a outra pessoa empurrando o corpo no sentido contrário. Porque elas estão assim, né? Uma disputando com a outra, tá? Se tiver duas forças, né? Essa pessoa está fazendo uma força F1, empurrando o corpo para lá, essa pessoa está fazendo uma força F2, empurrando o corpo para cá. Então, quais dessas duas forças entram aqui? Né? Então, é isso que é importante a gente falar, tá? Aqui, eu estava evitando falar sobre isso, para evitar complicações antes, mas eu vou falar agora, né? Essa força aqui, na realidade, é a força resultante, né? Então, tem um Rzinho aqui. Uma força resultante. O que é a força resultante? É a soma vetorial, certo? De todas as forças que estão agindo no corpo,
certo? Então, você vai somar todas as forças, tá? De duas forças, você vai somar a força 1 com a força 2. Se tivesse agindo 3 forças, você somaria a força 3, tá? Se tivesse agindo 4, você soma 4, 5, e aí vai, certo? Para escrever isso matematicamente, quando você tem a soma de N forças, a gente diz que é a somatório, né? Esse símbolo aqui significa que você está somando esses termos aqui, né? Como de cada força, para quando esse I, né, vai variando de 1 a N. Então, a gente bota assim. Então, a minha força resultante nada mais é do que o somatório de todas as forças, certo? E aqui tem alguns detalhes que a gente tem que ficar atento. Quais são esses detalhes? Então, o primeiro é que isso aqui é uma soma vetorial, certo? E como a gente tinha visto, quando a gente estava vendo vetores, soma de vetores, muitas vezes você tem que subtrair os módulos, né? Vamos só relembrar, isso aqui, por exemplo, ó, a soma desses dois vetores, né, são vetores com mesma direção em sentidos contrários. Então, você iria subtrair esses módulos, certo? Quer dizer, o módulo da força resultante, né, o módulo da força resultante, certo? Seria exatamente a diferença dos módulos dessas duas forças. Né? O que faz todo sentido, né? Porque, afinal de contas, um está atrapalhando a outra, né? Então, assim, professor, mas eu vou somar, mas um não está atrapalhando o outro, se eu somar vai gerar uma força bem grandona. Aí que tá, é uma soma vetorial. Uma soma vetorial, você tem que levar em consideração os sentidos. Nesse caso aqui, que elas estão, você vai pegar o módulo de um e subtrair pelo módulo da outra. Então, por isso que um está atrapalhando a outra, né? Então, aquele que estiver fazendo mais força, o que estiver fazendo a mais de força, né? É o que vai gerar a aceleração aqui para essa minha caixa. Certo? Esse é um aspecto importante. E vamos supor que eu quero achar a minha aceleração, né? Então, eu uso essa equação aqui, certo? Essa equação, pessoal, lembrando que ela é uma equação vetorial, tá? É a primeira equação vetorial que a gente vê, né? A gente ainda não tinha visto nem a equação vetorial. Então, como é que a gente pode aplicar essa equação? Primeiro, a gente pode aplicar ela em módulo, certo? Então, ou seja, eu posso dizer que o módulo da força resultante é igual a massa vezes o módulo do vetor aceleração, tá? Lembrando que a massa sempre é positiva, certo? Aqui eu usei aquelas propriedades do módulo, né? Eu tenho um número vezes um vetor. Então, o módulo disso é o módulo desse número vezes o módulo do vetor. E o módulo número com a massa positiva é ela mesma, tá? Então, eu posso aplicar em módulo. Ou também, certo? Vamos relembrar aqui. Se é um vetor, né? Lembra que geralmente, para a gente trabalhar com vetores, a gente escreve em termos das componentes desses vetores, certo? Então, essa equaçãozinha aqui, na verdade, eu posso dividir em 3 equações, uma para cada componente, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma força resultante no sentido, a força resultante x, uma força resultante x, certo? Na direção y, uma força resultante y na direção j, uma força resultante z na direção z. Aqui eu tenho aceleração x na direção y, aceleração y na direção y, aceleração z na direção z. E, né, só para ser um pouquinho mais preciso, uma igualdade de vetores, então eu posso igualar suas componentes, tá? A gente viu isso. Ou seja, a componente x da força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração x. A componente y da força resultante vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração y. E a componente z da força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração z. Certo? Então, se o corpo estivesse movimentando em 2 ou 3 dimensões, certo? Você teria que calcular cada uma dessas acelerações, tá? Então, por exemplo, é o próprio caso da... Vou dar aqui o caso da Terra e da Lua, tá? A Lua está no movimento elíptico, certo? Não é tão elíptica assim não, certo? A Lua é um movimento elíptico, mas é bem parecido com o movimento circular. Mas só para gente dar um exemplo, né? Então, o que acontece? Essa Lua aqui, o que ela sempre vai ter, depois que a gente estiver estudando o movimento circular, a gente sempre vai ter uma aceleração apontando mais ou menos em direção à Terra, tá? É a aceleração centrípeta, mas depois a gente entra em um pouco mais de detalhes em relação a isso.
que significa dizer? Que, por exemplo, se você adotar um determinado eixo, né? Vamos supor que você consiga aqui adotar um determinado eixo XY, certo? XY, né? Em relação a algum referencial aí, né? Você de alguma forma adota, né? Um referencial, certo? Sei lá, bota no equador o eixo X, né? E perpendicular o eixo X, você bota com o eixo Y, e é o plano, né? Que a Lua circula a Terra, certo? Então, quando você faz isso, ó, você vai ver, por exemplo, que a Lua, quando estiver bem aqui assim, por exemplo, ó, a aceleração dela ela está desse jeito. Ou seja, ela tem uma componente x, certo? Vai existir uma componente x aqui da aceleração. Lembra, dá até para a gente achar, né? Se souber esse ângulo, a gente vê as equações de como achar. E uma componente y também, tá? Uma componente y bem aqui assim. Aqui uma aceleração y. Então, para eu achar esse AX e esse AY, eu teria que ter as forças na direção do eixo x e na direção do eixo y. Tá? Isso no movimento em duas dimensões, certo? Em geral, o que acontece? Problemas complicados como esse, certo? Geralmente a gente não resolve usando coordenadas retangulares, a gente resolve de outro jeito. Certo? Mas a gente não vai chegar a ver aqui essa complexidade matemática. Tá? Mas quero que vocês entendam que existe, né? É como se existisse uma lei de Newton para cada componente. Certo? Por quê? Porque isso aqui é a equação vetorial. Então, você está igualando dois vetores. Então, você iguala componente a componente. Certo? Em geral, nos problemas que a gente vai resolver, a gente sempre escolhe o eixo de tal forma inteligente, né? De tal forma que só vai existir aceleração em um eixo. Certo? O que acontece? A gente só vai estudar problemas em que a força é constante. Certo? Então, como a gente só estuda problemas em que a força é constante, a gente sempre adota o eixo X, né, o eixo Y, na direção do movimento. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o que iria acontecer? O mais inteligente é o quê? Adotar o eixo X assim. Certo? Então, meu eixo Y, vamos supor que fosse esse aqui, a aceleração no eixo Y é zero. Por quê? Porque eu sei que meu corpo ele vai se movimentar aqui, né? A não ser que alguém pegue e levante a caixa. Mas aí não é o caso que eu estou analisando aqui. Certo? Então, o movimento do corpo é uma linha. Então, adota esse aqui como sendo o eixo X. Tá? Para facilitar a minha vida. Não sou obrigado. Certo? Mas, para facilitar a minha vida, eu faço isso. Outro exemplo é quando tem um plano inclinado, né? São os dois casos que a gente vai estudar mais. Quando tem um plano inclinado, o corpo também só vai movimentar aqui nesse eixo, certo? Assim. Então, como é que a gente faz? A gente adota o meu eixo X ao longo do plano, para facilitar a minha vida, tá? E o eixo Y perpendicular ao plano, certo? Fala assim, professor, mas eu queria adotar meu eixo X assim, na horizontal. Posso? Pode. Você pode até adotar assim, tá? Você cria um novo eixo X' ali, um eixo Y', e você pode achar a aceleração em termos de X' e Y'. Mas, você vai ver que vai ter, certo? Aqui a aceleração, né? A aceleração vai estar nesse sentido aqui, ó. Então, se você usar o eixo X e Y, só vai ter componente X da aceleração. Agora eu vou olhar para o vermelho. Se eu usar o meu eixo assim, o que vai acontecer? Eu vou ter uma componente Y, vai ter uma aceleração Y, vou chamar de Y', aceleração Y', e vou ter uma aceleração X'. Então, ou seja, é uma complicação desnecessária, tá? Então, geralmente, todos os problemas que a gente vai se deparar aqui, a aceleração eu posso colocar, eu escolho, né, o eixo X, de tal forma que eu só vou ter aceleração em um dos eixos. E nos outros dois, a aceleração vai zerar. E isso vai me ajudar bastante, né? Quando a gente vai resolvendo o problema, a gente vai ver que isso vai facilitar muito a minha vida. Certo? Mas antes da gente chegar em resolver esses problemas, vou resolver um exemplo, tá? E nesse exemplo, vou pegar aqui um exemplo do livro. Um exemplo do livro, para a gente exercitar um pouco isso. Só um detalhe, pessoal.
Só um detalhe, a unidade de força, como eu falei, né? Então, vamos só... É bem simples, né? A unidade de força é simplesmente a unidade de massa vezes a unidade de aceleração, tá? A unidade de massa é quilograma e a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado, certo? A unidade de força é quilograma, metro por segundo ao quadrado, certo? Só que isso aqui a gente deu um nome, né? Então, em homenagem a um dos maiores físicos que já existiu, isso aqui a gente chamou de Newton, né? Escreve como sendo um N maiúsculo, certo? Então, a unidade de força é Newton, certo? Só para a gente ter ideia da intensidade de 1 Newton, 1 Newton é a força necessária para você levantar 100 gramas. Então, por exemplo, esse pincel aqui, talvez ele tenha 100 gramas, tá? Então, para eu manter esse pincel aqui sustentado, eu estou fazendo mais ou menos uma força de 1 Newton, ok? Só para a gente ter uma ideia. Vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo do livro, para a gente exercitar. Ele diz o seguinte, ele desenhou 3 figuras, certo? Vou desenhar aqui para vocês. Eu boto aqui. Aqui tem uma força F1. Isso aqui é a figura A. Figura B. Ele fez assim, ó. Aqui tem uma força F1. E aqui uma força F2. E a figura C tem uma força F2 aqui. E uma força, ela está aqui na diagonal, para baixo, assim. F3. Diz que faz um ângulo θ com a horizontal. Ângulo θ. Ele diz o seguinte, nas figuras, uma ou duas forças agem sobre o disco metálico que se move sobre o gelo sem atrito ao longo do eixo X. Então, aqui ele diz que não tem atrito, é o gelo, tá? Ele diz que o eixo X é exatamente esse eixo aqui, então, deixa eu colocar aqui para não esquecer. Beleza, ao longo do eixo X tem módulos, aí ele vai colocar F1, 4 newtons, F2, 2 newtons, 2 newtons. Beleza. Ele fala o seguinte, a força F3 faz um ângulo de 30 graus, certo? Ele diz que a força F3 faz aquele ângulo, ó, 30 graus, certo? E tem um módulo de 1 newton. 1 newton. Aí ele pergunta qual é a aceleração em cada caso, certo? Em cada caso. Então vamos calcular, certo? Qual a aceleração em cada caso. Então fica o seguinte. Aqui como eu falei, tá? Deixa eu apagar aqui. A gente sabe que a aceleração, ela só vai ter, nesse caso, componente X. O corpo ele só vai estar andando aqui no eixo X, tá? Eu não tenho nenhuma força que vai tirar esse meu disco aqui do chão. Tem uma até que está pressionando ele contra o chão, né? Essa força F3 está pressionando contra o chão e para frente. Mas, de qualquer forma, ela não vai sair do chão. Então, o corpo vai se movimentar aqui no chão, ou seja, no eixo X. Só vai ter aceleração no eixo X. Então, como eu quero descobrir a aceleração, essas outras equações eu não preciso nem resolver, tá? Então, não vou nem considerar essa nem essa. Vamos só dizer que a força resultante no eixo X vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Certo? Como, geralmente, a aceleração sempre só está em um eixo, né? Normalmente a gente usa o eixo próprio eixo X, a gente costuma tirar aqui o X de só que é a aceleração, tá? Só que é importante que a gente entenda conceitualmente que é a aceleração ao longo do eixo X, certo? Vamos lá, a força resultante do eixo X, certo? Lembra, é a soma vetorial, como a gente falou, certo? Só que no caso, no problema A, né? Vamos resolver o A. Só tem uma força, então
a força resultante é ela mesma, tá? Então, para ser um pouco mais preciso, né? Como é que é essa força F1? Ela vai ser 4 I, porque ela está no eixo X, tá? 4I, tá ok? O que significa dizer? Significa dizer que I a força resultante é ela própria. Então, a componente X é simplesmente 4. 4 vai ser igual a massa. Ele tem que dar massa, né? Deixa eu ver se ele deu a massa aqui, eu esqueci de ler. Ele deu a massa, certo? Diz que é 0,5 kg, 0,2 quilogramas, certo? Ele tem que dar essa massa. E aí, ó, isso aqui eu já determino a aceleração, né? Então, a aceleração vai ser 4 dividido por 0,2. A aceleração da 4 dividido por 0,2 vai dar o quê? Por 10 em cima e embaixo, vai ficar 40 dividido por 2, que dá 20 metros por segundo ao quadrado, tá? 20 metros por segundo ao quadrado, né? Duas vezes a aceleração da gravidade, uma aceleração gigantesca, né? Aceleração gigantesca. Porque o corpo é muito maneiro, né? A força nem é tão grande, né? A força necessária para levantar 400 gramas, não é tão grande, certo? Mas, como o corpo é muito maneiro, ele acelera demais, né? No gelo, certo? E não tem atrito também. Vamos para o caso B. No item B, agora nós temos duas forças. A força 1 e a força 2. A força 1 a gente já viu que era 4 na direção I, porque ela só tem componente X. A força 2 tem como a gente descobrir também. Ela é exatamente menos 2 na direção I. Por que menos 2? Porque ela está contrária, né? O eixo X, ela está contrária ao I. É o vetor I que a gente viu naquela história de vetores. E aí, a força resultante é a soma disso com disso, né? Lembrando, agora eu vou somar as componentes. Então, somando as componentes, vai ficar 4 mais menos 2. Vai ser igual a massa. Deixa eu botar aqui onde é que veio, né? Eu peguei a componente X da força 1, somei com a componente X da força 2. Vai ser igual a massa sobre a aceleração. Essa aqui é 4, essa aqui vai ser menos 2, né? Mais menos 2. Vai ser igual a massa da aceleração, tá? Massa, que é 0,2, vezes a aceleração que eu quero descobrir. E aí, nesse caso aqui, minha aceleração vai ser metade disso, né? A força acaba de 1 pela metade, então vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vamos para o item C. Vamos para o item C. Aqui, pessoal, eu estou fazendo assim, estou determinando as componentes dela e botando para a gente resolver a equação. Eu estou fazendo desse jeito aqui, mas na prática, quando a gente vai resolver os problemas mesmo, né, problemas mais reais, digamos assim, eu não preciso me preocupar com tanto detalhe, né? Qual é a componente X, qual é a componente Y. Eu olhando para o problema, eu já vou dizer, né? Aqui eu já saberia dizer, aqui vai ficar 4 menos 2, né? Nem precisaria analisar, estou somando componentes e tal, né? Eu só sei que uma força está atrapalhando a outra, então vai ser 4 menos 2, né? É bem lógico, certo? Seguindo o mesmo princípio aqui, ó, essa força F2 continua sendo menos 2i. E a força F3, né? Agora observe que ela tem duas componentes. Tem a componente X, então tem uma componente X aqui, ó, e tem uma componente Y, certo? Ele me deu o módulo e me deu o ângulo, certo? Então, tem como a gente achar as componentes dessa força F3, tá? Então, a força F3 está assim, ó. E eu tenho que fazer o quê? Decomposição de vetor, né? Aquela coisa que a gente viu. Então, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. E eu tenho que achar a componente X da força F3, que ela está assim, e a componente Y da força F3. Aquela história de decomposição, né? Ou então poderia usar aquela formulazinha, né, aquela fórmula que até, vou até usar ela, né? É bom que exercita, que é assim, ó, F3x vai ser o próprio F3 vezes o cosseno do ângulo θ. Aliás, só que esse θ aqui, vou chamar de θ', que é o ângulo que faz com o eixo X, tá? Então, observe que esse aqui, ó,
é θ, mas eu quero achar o ângulo com o eixo x aqui no sentido que a gente chama anti-horário, né? Ou seja, eu quero esse ângulo θ minha, né? Aquela forma para esse ângulo θ minha, certo? Para ser um pouco mais preciso, eu posso dizer que esse θ' é menos esse θ, certo? Quando você roda no sentido horário, né, esse θ é como se tivesse rodado no sentido horário em relação ao eixo x, certo? Para essa fórmula é sempre em relação ao eixo x, e se for anti-horário, a gente bota positivo, horário bota negativo. Então vai ser simplesmente o módulo de F3, que é 1, vezes o quê? O cosseno de menos 30 graus, certo? E aí que eu posso achar, né? Cosseno de menos 30 vai ser menos raiz de 3 sobre 2, certo? Menos raiz de 3 sobre 2, vamos botar aqui. Menos raiz de 3 sobre 2 newtons, tá? Depois eu boto o valor numérico que ele pode ser. Beleza, e aí que a gente achou a componente x, certo? 3x. E a componente y? A componente y também tem como a gente achar, né? A componente y é a mesma coisa, só que aqui a gente usa o seno. Mas, lembra, a minha aceleração é só o eixo x. Então, a minha componente do eixo y, eu nem preciso achar para eu achar a aceleração, tá? Depois a gente vai entender que essa componente do eixo y, ela vai se cancelar com a força normal. Mas, por enquanto a gente não viu nem o que é força normal, e aí não me importa agora, né, o que acontece aqui no eixo y, só me importa o que acontece no eixo x. Então, se só o que me importa acontece no eixo x, então eu só preciso saber a componente x, tá? E agora eu posso achar, né, a aceleração, no caso C, vamos fazer bem aqui assim. Vamos achar a aceleração no caso C, do mesmo jeito, certo? Então vai ficar aqui, ó. Aqui eu já descobri que a componente x vai ser menos raiz de 3 sobre 2 na direção i, mais alguma coisa aqui na direção j, tá? É até negativo. Opa, eu errei, né? Menos não, tá? Perdão. É mais. Cosseno de menos 30 é positivo. Até porque ele está apontando aqui, ó, na mesma direção da x, então é positivo. Então aqui é mais. A componente y é que vai ser negativo. Então é menos alguma coisa. Até para a gente saber, né? Como é seno, seria menos um meio. Não precisa nem fazer mistério, né? Aqui seria a força F3, raiz de 3, 2i, menos um meio de j. Sendo que eu só me importa as componentes x, tá? Só me importa a componente x. Então vai ser o quê? A componente x da força 3 mais a componente x da força 2, mais a aceleração. Componente x da força 3 é raiz de 3 sobre 2. Componente x da força 2 é menos 2, igual a massa, que é 0,2, vezes a aceleração. Certo? Aí aqui vai dar um pouco mais de trabalho, né? Deixa eu ver se ele já volta a resposta aqui para facilitar a minha vida. Botou não. Deixa eu pegar minha calculadora bem. Deixar aqui ter preguiça, né? Pegar minha calculadora. Pegar aqui. Raiz de 3 dividido por 2. 0,866. 0,866 menos 2 igual a 0,2 vezes a aceleração. Certo? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Só para a gente achar. Então vai ficar o quê? Menos 1,144 igual a 0,2 vezes A. Então meu A vai ser menos 1,144. Certo? Deixa eu ver se está certo mesmo, né? Vai que eu erro aqui. 34. Perdão, né? 1,134. Dividido por 0,2. Então, já acharei que a minha aceleração dá dividido por 0,2 menos 5,67. 67
mais que o segundo ao quadrado. Tá, pessoal? O que significa dizer negativo, né? O que significa dizer esse negativo aqui? Significa dizer que o meu corpo está vindo para cá, né? Lembra, tinha duas forças. Uma força F2 aqui e uma F3 assim. Esse F3 tem uma parte que está empurrando para lá e a F2 está puxando para cá. Só que essa aqui é mais forte que essa, então essa está ganhando. Como eu adotei o eixo X para a direita, uma força negativa, uma aceleração negativa significa que eu estou acelerando aqui para a esquerda. Certo? Deixa eu só ligar a luz aqui. Pronto. Pois vamos lá, certo? Vamos aqui para um próximo exercício, antes da gente finalizar a aula. Deixa eu ver aqui. Acho que eu prefiro ter um exercício melhor aqui no livro. Pronto. Tá aqui. Deixa eu apagar aqui. A gente exercitando. Vou fazer aqui o exercício 7 do livro, tá? Que diz o seguinte. Deixa eu desenhar para vocês. Aqui tem um eixo X. Aqui tem um eixo Y. E aí, existe uma pedra aqui, certo? Ele diz o seguinte: 3 astronautas impulsionados por mochilas a jatos, empurram e guiam um asteroide de 120 quilos. Então, vamos anotar aqui, né? O asteroide tem uma massa de 120 quilogramas. Em direção a uma base de manutenção, exercendo as forças mostradas na figura. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. A força F1, ela é assim. Força F1, tem um astronauta empurrando assim, faz um ângulo θ1. A força F2 está aqui no eixo X. A força F3, ela está assim. Faz um ângulo aqui, θ3. Certo? E aí ele dá os valores dessas forças, né? Ele vai dizer o seguinte, que F1 módulo da força F1, né? É de 32 newtons. Módulo da força F2, 55 newtons. Módulo da força F3, 41 newtons. Diz que θ1 é 30 graus, ângulo aqui, e o θ3 é 60 graus. Ele pede para determinar, em termos de vetores unitários, a aceleração, ou seja, ele quer a aceleração componente x e a componente y da aceleração, né? Tá? Depois B, o módulo da aceleração. Vamos determinar. Certo? Vamos fazer o item C também? Ele pede o ângulo, né? O ângulo que a aceleração faz. O ângulo que a aceleração faz com o eixo X. Certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa questão? Bom, aqui não tem muito segredo não, né? É o que a gente veio fazendo até agora. Ó, vou ganhar mais espaço, deixa eu botar o item C aqui. Então, o que a gente vai fazer? Principalmente já que ele pediu a aceleração em termos dos vetores unitários, vamos achar minhas forças em termos dos vetores unitários, certo? E aí a gente usa a segunda lei de Newton. Basicamente é isso.
Então vamos lá, minha força vamos achar componente x e y de cada um, certo? Então usando lá aquela formulazinha, né, componente x da função 1 vai ser o módulo da função 1 vezes o cosseno do ângulo que ela faz com o eixo x, certo? Já vamos calcular, né? Então vai ser 32 vezes o cosseno de 30 graus, certo? 32 vezes raiz de 3 sobre 2, já vi na calculadora que era 0,866. Então, minha força com x vai ser... Vou pegar aqui a calculadora. 32 vezes 0,866, 27,712 newtons. Vamos para a componente y. F1y é até mais fácil, né? Vai ser o F1 vezes o seno de 30. Então, F1y vai ser o F1, que é 32, vezes o seno de 30 graus, que é 1 meio, né? Vai ficar exatamente 32 vezes 1 meio, que dá 16 newtons. Tá? Então, já descobrimos aqui a força F1, certo? Então, como aqui a luz tem pouco espaço, vamos ter que aproveitar aqui. Eu vou só colocar aqui, ó. Minha força F1 vai ser 27,712 na direção I, newtons, né? Mais 16 newtons na direção J. Agora vamos para a força F2. A força F2 é mais fácil. Por quê? Como a força F2 é paralela ao eixo X, ela só tem componente X. Então vai ser simplesmente o módulo dela, que é 55, vezes o vetor I. Certo? Ela não tem componente Y, né? Então isso é zero. Então, seja, todo o módulo dela vem aqui para o eixo X. Certo? E a força F3, vamos ter que usar a formulazinha de novo. Então, vamos lá. F3x vai ser F3 vezes o cosseno do ângulo θ. F3 é 41. O ângulo agora vai ser, ó, como é um ângulo, né? Eu sempre tiro o ângulo com relação ao eixo X, só que esse aqui está no sentido horário. Então, no sentido horário, a gente coloca ele como sendo negativo. Então, vai ficar menos 60 graus. Então, vai ficar 41 vezes... Cosseno de menos 60 é o mesmo cosseno de 60. E cosseno de 60 é 1 meio. Então, aqui vai dar 20,5 newtons. Tá? Então, deixa eu colocar aqui meu F3. Vai ser 20,5 newtons na direção I. Vamos botar assim do mesmo jeito, né? 55 newtons na direção I. Mas, agora vamos ver na direção Y como é que ele é, né? Então, na direção Y vai ser F3Y, é o mesmo 41, só que aqui vai ser menos. E agora, seno de menos 60 vai ser menos o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, então vai ser menos 41, que multiplica 0,866, né? Raiz de 3 sobre 2 é isso aí. Quanto é que vai dar? 41 vezes 0,866, 35,5. Então, menos 35,5. E aqui eu coloco, né? Menos 35,5 newtons na direção J. Pronto, agora, certo? Vamos achar a força resultante. A força resultante é a soma vetorial desses vetores tudinho, certo? Componente a componente, né? Então vai ser 27,712 mais 55 mais 20,5. Vamos botar aqui. Quanto é que vai dar? 27,712 mais 55 mais 20,5. Isso vai dar 103,212 Newton na direção I, mais, e vamos fazer aqui na direção Y, tá?
Na direção y vai ser 16 menos 35,5. 16 menos 35,5 menos 19,5. Menos 19,5 newtons. Certo? Então, agora, achamos a força. Certo? Como é que a gente acha a aceleração, né? Força é igual a massa da aceleração, tá? Eu vou copiar aqui a minha força resultante aqui em cima. Lembrando, pessoal, que aqui a gente está usando só duas direções, por quê? Porque não tem força aqui no eixo Z, né? O eixo Z estaria aqui assim, ó. Não tem força, então por isso que a gente está usando só duas direções. Deixa eu escrever aqui, ó. 103, 212. Eu vou tirar a unidade, tá? Mas a gente sabe que é Newton ali, né? Menos 19,5 J, que é a força resultante na realidade. Então agora, né? Vamos achar os componentes x e y da aceleração. Então, componente x da força resultante vai ser igual a massa da aceleração x, né? Agora eu vou ter que colocar porque eu tenho componente x e componente y. 103,1, 212, 212, vai ser igual a massa, que é 120, e a aceleração x. E aí eu acho que a minha aceleração x, 103, vou botar aqui, 103,212 dividido por 120. Isso dá aproximadamente 0,86 metros por segundo ao quadrado. Temos a aceleração x, aceleração y, mesmo processo, massa e aceleração y. Força resultante y vai ser menos 19,5 igual a massa, que é 120, vezes a aceleração y. Então, minha aceleração y, né, vai ser 19,5 menos 19,5 dividido por 120. Isso vai dar menos 0,1625 metros por segundo ao quadrado. Então, já temos aqui, ó, o eixo x e o eixo y, né? Então, nossa resposta, eu vou só colocar aqui, vai ser 0,86 na direção y, menos 0,1625 na direção j, tá? Em metros por segundo, né? Todas as unidades aqui em metros por segundo. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom. Vamos para o item B. No item B, ele pede um módulo, né? Então, o módulo, a gente aprendeu lá que era o quê? Raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Então, o módulo ser raiz de 0,86 ao quadrado mais menos 0,1625 ao quadrado. Tá? Vou fazer logo tudo aqui direto no computador, para eu não precisar escrever um monte de coisa. Vou botar aqui 0,86 ao quadrado mais 0,1625 ao quadrado. Elevando esse ao quadrado, tirando a raiz, vai dar aproximadamente, né, o meu módulo vetor vai dar 0,8752, né? Tem algumas casas decimais aqui, vamos parar aqui. Então, esse aqui é o módulo do vetor aceleração, tá? Então, só entender um pouquinho, né? Então, esse meu vetor aceleração, ó, ele tem um componente x positiva e uma y negativa. Então, esse meu vetor aceleração, ele está assim, ó, em algum lugar aqui, certo?
Algum lugar por aqui, ó. E ele quer saber que ângulo é esse aqui. E item C, né? Então, no item C, a gente calcula esse ângulo. Vamos só relembrar aqui, para calcular esse ângulo, vai ser o arco tangente da componente y dividido pela componente x. Então, vai ser o arco tangente. Quer dizer, não sei se é. Porque às vezes em português é TG, na verdade. Não é tanto faz. TAN ou TG, tudo é tangente. Só que um é inglês e outro é em português. Eu não lembro quem é quem em português ou inglês. Bom, componente y menos 0,1625, componente x 0,86. Aqui, naturalmente, você precisa de uma calculadora científica. Tá? Então, deixa eu fazer o cálculo aqui. Deixa eu ver aqui. De menos 0,1625 dividido por 0,86. Vou fazer esse cálculo. Não calculou direito, não. Deixa eu fazer aqui de outro jeito. Já sei. Oito, nove. Vamos ver. Esse aqui vai dar em radianos, mais ou menos. Menos 0,18187, aproximadamente, radianos. Só para a gente ter uma ideia, vamos calcular isso aqui em graus, né? Então, vou transformar para graus. A gente multiplica por 180 e divide por π. Então, vai dar mais ou menos 10 graus, menos 10 graus. Menos 10,7 graus. Certo? Ou seja, ele está só 10 graus aqui abaixo do eixo X. Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte. Hoje a gente fica por aqui nessa aula, certo? E aí, na próxima aula, a gente vê só mais um detalhezinho da segunda lei de Newton, certo? E algumas consequências filosóficas da segunda lei de Newton, que é importante a gente falar. E a gente vamos começar a ver as forças que são mais comuns no nosso dia a dia, né? Força peso, força normal, força de tração de uma corda, né? A força que você empurra outro corpo, certo? Vamos começar a estudar essas forças mais do nosso dia a dia, tá? Então a gente fica por aqui e aí na próxima aula a gente retoma, tá? Então até mais, pessoal.